Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo do canal e hoje eu vou mostrar para vocês as regras para a gente conectar dois verbos em inglês. Bom, vamos imaginar que a gente está com o nosso inglês aqui humilde e vamos fazer uma frase: eu quero comer pizza. Vamos colocar as palavras aqui, olha. Eu quero comer pizza. Se você não manja direitinho, você olha para a frase e fica pensando: meu Deus, cara, tá tudo ali. O que tem de errado nisso aí? Mas, pois é, pessoal. Nessa frase, a gente tem dois verbos. A gente tem o want e a gente tem o eat. Querer e comer. E pela tradução, eu sei que tá certo. Mas a primeira regra, e é a regra que acontece em 99% dos casos, a conexão dos verbos em inglês, a gente colocar o to ali no meio. E você não pode ir muito pela tradução, sabe? Porque, como a gente viu, esse to nem tradução tem. Só que você tem que saber que ele tá ali para conectar dois verbos. E isso é foda, né? Porque às vezes eu vejo muito o pessoal que está começando tendo dificuldade com essas palavrinhas, porque às vezes trava, não consegue traduzir ela e meio que trava assim, não traduz nada para frente, não consegue montar a frase pensando nelas. Mas olha, devagarzinho a gente vai desvendando. Então esse to que está aí entre dois verbos, ele está conectando eles. E às vezes não tem nem tradução, igual nesse caso. Porém, ele pode ter uma tradução. Imagina que em vez do want, eu colocasse o like. Eu gosto de comer pizza. I like to eat pizza. Nesse caso, o to ficaria equivalente ao de, né? Tipo, eu gosto de comer pizza. Mas igual eu falei, você não pode ir pela tradução nesse caso. Se tiver dois verbos e o to no meio deles, você tem que saber que ele está ali para conectar os dois verbos e só por isso, entendeu? Pessoal, aqui no nosso canal do Inglês com TV, eu gosto muito de explicar as coisas, mostrar na vida real. Então, vou colocar um trechinho aqui de uma série onde que tem essa conexão para a gente falar sobre. That boy's family was going to file attempted murder charges. How would that have looked on your record? Terrible. Everyone would know I failed to get the job done. Então, nessa cena, gente, a Wandinha falou ali na frase de baixo, olha, I failed to get the job done. A gente tem dois verbos, falhar, né? E get, que é tipo pegar, conseguir, dependendo do contexto. Então, dois verbos, olha ali o to fazendo a conexão. Esse foi o primeiro caso e o caso que mais usa. Vamos para o segundo caso de conexão dos verbos. E esse caso, pessoal, é quando o primeiro dos dois, né? Porque a gente está falando de conexão de dois verbos. Quando o primeiro ali for um modal. E o que isso quer dizer, velho? Eu odeio esses nomes também, eu sei que você também odeia, tal de modal, o que você vai mudar na minha vida? Mas bom, põe na sua cabeça que é basicamente tudo que é pode ou deve no inglês. Então, vou colocar a listinha aqui do lado para você analisando os modais. Então, a gente tem ali, olha, o can, o could, o may, o might, o should, o ought to, tudo isso aí a gente considera modal. E aí, pessoal, como que a gente faz a conexão? Pensa na frase, você falaria, por exemplo, assim, olha, eu posso beber vinho. Seria, I can drink wine. E agora tá certo. Diferente do primeiro caso, que a gente não tinha conectado com nada e estava errado, né? Depois, os modais, a gente não conecta com nada mesmo, já coloca o verbo direto. I can drink wine. Simples assim, se melhorar, estraga. Ou seja, não coloque o to na frente do modal. Por mais que o can é um verbo, né, poder, e o drink também é um verbo, beber. Não coloca quando o primeiro verbo for modal. E a gente também tem um exemplo aqui para a gente ver isso na prática, como que funciona. Olha essa cena. Are there never more students swear by her? And you'll be waiting here until I'm done? Perhaps afterwards we can visit the weather vane for hot chocolate. Olha só, pessoal, nessa frase que a supervisora da escola da Wandinha falou, a gente tem ali, olha, talvez depois nós podemos visitar. We can visit. Então, a gente viu ali o pode, né, o can, e conectando direto com o verbo visit, que é visitar. Beleza, então, recapitulação. O primeiro caso, que é o mais comum, você conecta dois verbos com o to. Se o primeiro verbo for um modal, ou seja, pode ou deve, você vai conectar com nada. Vai só colocar o segundo verbo direto. E agora, o terceiro caso de conexão de verbos, que é o último, que é, inclusive, o mais estranho, que é o seguinte. Se o primeiro verbo for um dessa listinha aqui, a gente vai colocar o próximo com ing. Você não conecta com to, você não conecta com nada, mas você coloca o ing no segundo verbo. E o que fica muito estranho, porque imagina essa frase aqui, olha, eu evito beber cerveja. Então seria assim, olha, I avoid drinking beer. Vê, a tradução não ficou tipo, eu evito bebendo cerveja. Esse ing não está fazendo o NDO do português que a gente geralmente está acostumado. Ele só está com ing porque está na frente do avoid, que é um daqueles da lista.
entendeu? Então, essa conexão fica muito assim, aquele tipo de coisa que se você sabe, você sabe, se não sabe, você fica, what? Bora ver na prática aqui um exemplo nessa série ainda? Vou colocar aqui a cena pra gente. Wish I could say I was surprised. What did he mean about my father? I have no idea, but a word of advice. Stop making enemies and start making a few friends. Pois é, pessoal, vocês viram ali, olha, a frase foi stop making enemies and start making friends. Então, olha, o making tá com ing porque tá na frente do stop e o de baixo na frente do start. O stop especificamente, pessoal, a gente tem que ficar de olho porque tem um caso específico dele que ele poderia colocar o to também, conectando, como se fosse naquele primeiro caso, só que ele significa uma coisa diferente. Vamos colocar aqui uma frase e eu vou te mostrar os dois sentidos que ela teria. Imagina que você está passando na rua e você parou para ajudar o seu amigo. Então, a frase seria assim, I stopped to help my friend. Mas, pô, não teria que colocar o ing porque está na frente do stop? Bom, a outra frase, a outra opção seria I stopped helping my friend. Só que, não sei se vocês perceberam, mas essas duas frases são diferentes do sentido dela. O primeiro é como se você estivesse passando na rua, viu que seu amigo, sei lá, caiu, você parou para ajudar o seu amigo. O segundo caso, quando está com ing, é como se você tivesse parado de fazer uma coisa que você estava fazendo já há muito tempo. Imagina que você ajudava ele direto vamos supor, com serviço na casa e você parou de ajudar ele. Então, você descontinuou uma coisa rotineira. Então, seria essa a diferença entre esses dois casos, né? Quando você conecta o stop com to ou com o ing. Bom, mas agora os outros da lista, eles são bem obrigatórios, assim, de colocar o ing mesmo, tá? Pessoal, recapitulação rápida, resumo de tudo. Regra geral, coloca o to para conectar os dois verbos, que é o que mais acontece. Segundo caso, se for pode ou deve, os modais, não conecta com nada, só segue o jogo. E o terceiro caso, que é o mais estranhozinho, se for alguns verbos dessa lista, e inclusive tem mais, tá, gente? Eu só não coloquei para não ficar pesadaço, mas esses são os principais que eu diria que você precisa saber. Você coloca o segundo verbo com ing, mas a tradução não é ando, tá? É só pela conexão, pela regra da conexão. Bom, pessoal, se esse vídeo foi útil para vocês, se vocês curtiram, se agregou conhecimento, me ajuda também. Se inscreve aqui no canal, deixa o like e deixa um comentário aí de alguma coisa que você queira saber pra frente. Fechou? Muito obrigado e até a próxima.